Oi, gente, tudo bom? Bom falar com vocês novamente por esse canal. Antes da gente começar, vamos às informações, né? Nós já iniciamos o quarto bimestre, como eu já coloquei lá na plataforma Google Classroom. Nós estamos, esse bimestre, nós vamos utilizar bastante o material do Aprender Sempre e intercalando com o material do São Paulo Faz Escolas. São Paulo Faz Escola. Quem ainda não foi na escola buscar, tá? É esse materialzinho aqui da capa azul, ok? Então precisa ir na escola com mais rapidez para buscar, porque agora, com o material na mão, a professora vai utilizar somente ele, ok? Deixa eu colocar meu óculos aqui para eu enxergar melhor aí. Vamos lá, vou fazer a minha apresentação aqui, só um minuto. Aí, pronto. Então, esse aqui é o material do aluno, nós já iniciamos ele na semana passada. Quem já tiver com material aí, separa para mim, por favor, o material do Aprender Sempre, lápis, borracha e o caderno para fazer algumas anotações, ok? Então tá, vamos lá. Eu já abri na página 3, tá? Que eu gostaria que vocês observassem essa aula 1, da qual a gente já fez na semana passada, que eu postei para vocês lá, esse texto aqui em PDF. Então, prestando atenção aqui no título da aula, né? Muito bicho. E no objetivo da nossa aula. Qual que era o objetivo? É reconhecer os elementos da narrativa no gênero textual conto. Então, vocês precisavam observar lá quais, dentro dessa tipologia, narrar, qual é a característica mais marcante que ela mostra para nós. Mas, para isso, a gente precisava, pelo menos, conhecer o texto, que é um texto bastante complicado, né? Eu não vou fazer a leitura total do texto, tá? Porque ele já está postado desde a semana passada, a gente precisa dar continuidade às nossas atividades, certo? Então, é o texto 1, chamado 300 onças. É um conto bastante típico, né? Ele tem uma linguagem bem atípica do que a gente conhece. Só um minutinho, gente. Voltei, acho que vai haver bastante barulho aí, porque chegou gente em casa e os cachorrinhos não param de latir. Mas vamos lá. É um texto bem atípico. Eu vou fazer uma leitura aqui bem sucinta, tá? De algumas partes para a gente ter um pouquinho mais de contato com esse formato da língua, tá? Então, aí na página 3, no final da página 3, onde começa o texto do Simões Lopes Neto, né? Vamos lá. Eu tropeava nesse tempo de uma feita que viajava de escoteiro com a gaiata empazinada de onças de ouro. Vim varar aqui neste mesmo passo por me ficar mais perto da estância do Coronilha, onde devia pousar. Parece que foi ontem. Era fevereiro. Eu vinha abombado da troteada. Na página 4, o texto começa assim: olha ali na restinga a sombra daquela mesma reboleira de mato que está nos vendo. Na beira do passo desencilhei. E estendido nos pelegos, a cabeça no lombilho, com o chapéu sobre os olhos, fiz uma cesteada marruda, despertando, ouvindo o ruído manso da água, tão limpa e tão fresca, rolando sobre o pedregulho, tive ganas de me banhar, até para quebrar a lombeira, e fui-me à água, que nem capincho. Quando a gente olha essas palavras, né, desencilhar, quem
quem é que desencilha? É quem tira a sela do cavalo, né? Esse capincho, né? O que é o capincho? Então, na atividade da semana passada, a proposição era que vocês procurassem no dicionário essas palavras que são tão distantes do nosso vocabulário aqui no interior do estado de São Paulo, né? Olhando aí, ainda na página 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo, quarto, quinto parágrafo, a gente vê a fala da personagem. E veja bem como ela fala. Ah, esqueci-me de dizer que andava comigo um cachorro brasino, um cusco muito esperto e bom vigia. Era das crianças, mas às vezes dava-lhe para acompanhar-me, e depois de sair a porteira, nem por nada fazia cara volta, a não ser comigo. E nas viagens dormia sempre ao meu lado, sobre a ponta da carona, na cabeceira dos arreios. Então a gente vê que é uma pessoa que viaja a cavalo. Né, do jeito que ele fala, da maneira que ele fala, um cachorro cusco muito, muito esperto. Né? Que raça é essa, gente? Eu particularmente nunca ouvi falar desse cachorro cusco. E pelas minhas pesquisas aí do texto, é um cachorro de pelo bem acinzentado. Então é um texto bastante particular. Tá? Abram para mim, por favor, na página 5. E a única atividade que eu passei para vocês era para buscar, né? Aliás, uma das atividades que eu passei para vocês é que vocês buscassem o significado de algumas palavras das quais vocês não sabiam o significado, né? E essas questõezinhas que já estão aí, ó, a respeito do texto, né? Para a gente poder descobrir um pouco mais sobre as características de uma narrativa, né? Uma narrativa, ela faz a apresentação dos fatos, ela faz o desenvolvimento dos fatos, ela tem um clímax desse fato, né, que ela chega num ponto e ela tem um desfecho desse fato. Né? Uma narrativa, ela pode ser escrita numa primeira ou na terceira pessoa, né, tanto do singular quanto do plural. Aqui a gente vê bastante essa característica, né, da personagem falando da viagem que ela fez. Olha lá na página 3, quando ele fala assim, ó, eu tropeava nesse tempo. Né? Então, aqui nós estamos vendo uma narrativa de primeira pessoa. Ele está contando alguma coisa que aconteceu com ele. Né? E outras passagens a gente encontra ele fazendo essa narrativa. Então, assim, resumindo o texto, ele é um vaqueiro, né? Que ele conta que ele estava com dinheiro, né, no bolso, e que ele estava viajando, né? Quando ele fala gaiaca, eu acredito que a gaiaca é a arma, né? Então ele estava aonde ficava o lado do corpo dele, onde ficava a gaiaca, também ficava o dinheiro que ele estava levando, porque ele ia comprar gado para o patrão dele. Ele era um vaqueiro que estava viajando. Junto com ele estava esse cachorro, né? Esse cão de guarda aí, que é um ajudante para ele. E quando ele entrou nesse rio para tomar banho, né, e descansar, tirar todo aquele cansaço do corpo, ele acabou deixando a arma e o dinheiro ali do lado do rio. E quando ele chega na cidade, na estância, né, onde ele ia passar a noite, que ele põe a mão na cintura e fala, cadê minha gaiaca, cadê o dinheiro? Aí ele percebeu que o cachorro estava dando aí alguns sinais para ele. Aí ele lembrou, nossa, o cachorro está me dando uns sinais e eu nem me dei conta. Deixa eu voltar lá onde eu estava para eu pegar, para ver se está lá o dinheiro que é do meu patrão. E tem umas coisas assim bastante interessantes que ele fala, né, que o patrão dele é bastante bravo, né? É um homem muito correto com as coisas e que para ele era melhor ter morrido do que ter perdido o dinheiro do patrão, né? Então, daí para frente, essas atividades que está aqui, tanto na página 5 quanto na página 6, na página 7, a professora já deixou para vocês lá no Google Classroom, no formulário da Google Classroom. É só responder, ok? Então, gostaria que vocês abrissem para mim aí, por favor, na página 9. Vamos lá.
Primeira coisa que a gente precisa ver aí. Qual é o título da nossa aula, né? A narrativa em outro gênero textual, o poema. Qual é o objetivo da nossa aula? Ler e analisar poema com estrutura narrativa, percebendo que os elementos da narrativa também podem estar presentes em outras estruturas, como nesse gênero textual. Então vamos lá. Atividade 1. Leia esse trecho do capítulo 8 da obra Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Texto 2. Leiam junto comigo aí na página 9. Vamos lá. Do bom sucesso que teve o valoroso Dom Quixote na espantosa e jamais imaginada aventura dos moinhos de vento, como outros sucessos dignos de feliz recordação. Quando nisto iam, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento que há naquele campo. Assim que Dom Quixote os viu, disse para o escudeiro: a aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que os soubemos desejar. Porque vês ali, amigo Sancho Pança, onde se descobrem 30 ou mais desaforosos gigantes com quem penso fazer batalha, e tirar-lhes a todos as vidas, e com cujos despojos começaremos a enriquecer. Que esta é a boa guerra, o bom serviço faz a Deus quem tira tão-me da raça da face da terra. Quais gigantes? Disse Sancho Pança. Aqueles que ali vês, respondeu o amo, de braços tão compridos que alguns os têm de quase 2 léguas. Olhe bem, vossa mercê, disse o escudeiro, que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento, e os que parecem braços não são senão as velas que tocadas do vento fazem trabalhar as mós. Bem se vê, respondeu Dom Quixote, que não andas corrente nisto das aventuras. São gigantes, são. E se tens medo, tira-te daí e põe-te em oração enquanto eu vou entrar com eles em fera e desigual batalha. Dizendo nisso, meteu esporas ao cavalo rocinante, sem atender aos gritos do escudeiro, que lhe repetia serem sem dúvidas alguma moinhos de vento, e não gigantes os que iam acometer. Mas tão cego ia ele em que eram gigantes, que nem ouvia as vozes de Sancho, nem reconhecia, com o estar já muito perto, o que era. Antes ia dizendo a brado: não fujais, covardes e vis criaturas, é um só cavalo que vos investe. Bom, aqui nesse texto é um texto bastante complicado de ler, né? Porque, gente, um texto poético, né? Ele usa de linguagem subjetiva, não é uma linguagem estruturada para que o leitor consiga compreender o significado logo de cara. Ele usa de uma linguagem um pouco mais rebuscada, cheia de imaginação, né? Então, o que a gente vê aqui nesse trecho? A gente vê que Dom Quixote entra numa luta contra moinhos de vento, né? Com o seu cavalo lancinante. Ele investe em cima desses moinhos mesmo, né? Aqui, olha que legal quando ele fala assim, ó, ali na penúltima linha, né? Como estar já era muito perto, o que era, antes ia dizendo a brado. O que é esse abrado? Ele ia gritando, né? Não fujais, covardes e vis criaturas, é um só cavalo que vos investe. Então, para ele, os moinhos de vento estavam correndo dele. E ele gritava: não corra, quem está correndo atrás de vocês é só um cavalo. Então, olha que linguagem mais rebuscada, né? Mais subjetiva para a gente poder entender essa narrativa aqui. Bom, aí a gente tem uma imagem, né? Agora observe a imagem a seguir. O que vocês conseguem
ver nessa imagem, né? Olha essa imagem. A gente vê um campo verde, né, com árvores. A gente vê que é um dia ensolarado, porque dá para ver aí aqui no cantinho, né? Não sei se dá para ver meu mouse, mas no canto direito da tela a gente vê o brilho do sol, mas a gente também vê as nuvens, né? E lá ao fundo a gente vê os moinhos de vento, né? Com as suas velas, que quando o vento bate nelas, elas giram, né? Giram a mão. Bom, tem uma questão aqui para ser respondida, né? Como essa imagem se relaciona ao trecho lido? Então, para vocês, o que essa imagem tem a ver com o trecho que a gente leu? Vocês respondem aí, tá bom? Vamos para a página 11, no texto 2. É um texto um pouquinho compridinho, mas vamos fazer a leitura, ok? Desculpa, o texto 3. Dom Quixote, por Adelina Lopes Vieira. Paulo tinha 6 anos incompletos. Tinha só 4 o Louro e Gentil Mário. Foram à biblioteca sorrateiros e ficaram instantes mudos quietos. À espera se alguém vinha, então ligeiros como o vento, correram para o armário que encerrava os volumes cobiçados. Eram 2 grandes livros encarnados, cheios de formosíssimas gravuras, mas pesados, meu Deus, os pequeninos porfiavam cansados, vermelhitos, para tirá-lo da estante. Que tortura! Estavam tão apertados os malditos, enfim, venceram não sem ter lutado. Paulo entalou um dedo, o irmãozinho, ao desprender os livros, coitadinho, cambaleou e foi cair sentado. Não choraram, beijaram-se contentes, e Paulo disse a Mário: que bolote, vamos ver à vontade o Dom Quixote, sem os ralhos ouvir impertinentes, da avó que adormeceu. Oh, que ventura! Mário, tu não te mexas, fica atento. Eu vou mostrar-te estampas bem pintadas, com uma condição. Cada figura há de fazer o nosso pensamento. Uma dessas partidas engraçadas, que eu sei fazer, serve-te assim? Está dito. Oh, que homenzinho magro, que esquisito. Que é? É Dom Quixote. O barrigudo é Dona Sancha, que a mamãe me disse. Dona Sancha é mulher. Oh, que tolice! O nome que ele tem, bobo, é Pançudo, que está fazendo o padre da cabeceira a entregar tanto livro à rapariga. São livros maus que vão para a fogueira. Quais são os livros maus? Não sei, mas penso que deve ser os que não têm dourados nem pinturas. Por mais que o pai diga que o livro é sempre bom, não me convenço. Ouves? Chamam por ti, fomos pilhados. Meu Deus, como há de ser? Mário, depressa, vamos arrumar isto. Assim, não cessa de não cessa de chamar-nos a avó. Pronto, ainda faltam 3 livros. Já não cabem. Que canseira. Tem figuras? Não tem. Capas bonitas? Também não tem. Então são maus e saltam pela janela. Atiram-os à fogueira. Eram Sêneca, Eurico e os jesuítas. Escaparam do fogo os condenados, ficando um tanto ou quanto amarrotados. Salvou-os o papai, mas impiedoso fechou a biblioteca e rigoroso condenou os 2 réus, feroz juiz, a soletrar os contos infantis. Que gracinha! O Mário e o irmão, né? Não sei se vocês entenderam bem aí, o Mário e o irmão dele entraram na biblioteca
E eles foram logo ver Dom Quixote, que gracinha, gente. Depois a professora vai trazer para vocês, vai deixar lá no Google Classroom, um pouquinho sobre a autora, tá? A Adelina. Muito boa autora, gostei muito do texto do irmão do Mário e do Paulo, né? Os dois irmãos que invadiram a biblioteca, bagunçaram os livros e depois tiveram aí o castigo do pai para soletrar os contos infantis. Bom, aqui está pedindo para a gente trabalhar em grupo, mas não dá, né? Então, cada um aí precisa se recordar um pouco aí das narrativas que vocês leram nos anos anteriores, no 7º e no 6º ano, tá? Então, aqui está pedindo para que vocês identifiquem o enredo da história, o espaço, as personagens e as características delas, né? O narrador e o conflito, tá? E aqui está pedindo para realizar uma pesquisa, né? Essa pesquisa está na aula anterior. Aí, o que a professora vai fazer? Essa parte de identificar aí os personagens, as características, vocês vão fazer aqui no próprio caderno do Aprender Sempre, tá? Podem fazer aqui. Depois vocês vão tirar foto e mandar para mim na próxima atividade. E na próxima atividade eu vou deixar lá um espaço no Forms, tá? No formulário, para que vocês possam colocar a pesquisa lá para mim de uma forma uma forma menos trabalhosa para vocês, tá bom? A gente para por aqui a nossa leitura, espero que vocês tenham gostado aí dessas narrativas, né? A narrativa misturada com poema, essas características bem marcantes que eles têm, tá? De dentro dessa estrutura contar uma história, certo? E na próxima aula a gente volta ainda utilizando o material do Aprender Sempre, ok? Um beijo, tchau, tchau, gente!